Ei pessoal, tá joia? Hoje o vídeo é sobre passagens aéreas de volta ao mundo. O que significa comprar uma passagem de volta ao mundo, como que funciona, como que é aí as regras, eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes de começar, por favor, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, porque assim você vai sempre receber os novos vídeos, novos conteúdos que eu tô postando aqui sempre sobre viajar, incentivando aí você a viajar e ensinando a você viajar cada vez mais. E é claro que hoje, nesse vídeo de volta ao mundo, eu vou falar muito da minha experiência. É importante dizer o seguinte, que eu sempre falo, passagem de volta ao mundo, às vezes eu posto umas fotinhas no meu Instagram e sempre tem aquela pessoa que vem assim, mas você não foi para todos os países, você não foi para todos os continentes. Gente, fica aqui a primeira informação. Interpretação de texto, galera. Passagem de volta ao mundo é para você dar uma volta ao mundo. Em nenhum momento ela significa passar por todos os continentes. Em nenhum momento significa que você tem que ir em todos os países do mundo. Volta ao mundo. Então eu tenho aqui um globo e significa que você vai sair daqui, vai viajar o mundo inteiro até voltar. Isso significa volta ao mundo. Agora que vocês já entenderam a interpretação de texto sobre volta ao mundo, eu vou falar sobre a passagem aérea mesmo. Então, para você comprar essa passagem aérea, você vai nos sites das alianças aéreas. Nós temos 3 alianças, que é a Star Alliance, a Oneworld e a SkyTeam. Essas alianças são assim, tem muitas e muitas empresas aéreas, né, no mundo inteiro. Essas empresas, algumas se juntam para ficar lá, ter força, para elas se ajudarem em si. Então, através do site dessa aliança aérea, você compra uma passagem e você pode viajar por todas essas companhias aéreas que fazem parte dessa aliança. Então, por isso que é uma passagem para você viajar o mundo inteiro. Você vai ter várias pequenas passagens, vários pequenos trechos em uma única passagem aérea. E essas alianças aéreas, como dependem de qual empresa aérea faz parte da aliança, então você tem que ver o seu roteiro para ver qual dessas 3 alianças se adapta melhor ao seu roteiro. No meu caso, da minha viagem, quando eu fui fazer a volta ao mundo, como eu ia para a África e para a Ásia, a Star Alliance que se adaptou melhor ao meu roteiro. Dito isso, vamos falar sobre as regras. Regra número 1 e mais importante de todas. Você sempre tem que fazer um sentido leste-oeste ou oeste-leste. Então, aquela história que eu falei assim, dar uma volta ao mundo. Realmente, é uma volta ao mundo que você tem que dar e sempre você tem que ir nesse sentido. Você não pode ir um pouquinho e voltar. Como assim? Você não pode sair do Brasil, sair aqui pra África e tipo, não, quero voltar lá pros Estados Unidos. Não, você sempre tem que ir adiante, sempre à frente. Outra regra é que você obrigatoriamente tem que cruzar uma vez o Oceano Atlântico e uma vez o Oceano Pacífico. Então, assim você realmente tem a certeza que você vai dar a volta do globo, porque você tem que cruzar esses 2 oceanos uma vez. Além disso, essa passagem de volta ao mundo, você tem o período mínimo de usar em 10 dias e o máximo 360 dias. Ou seja, dá para programar uma viagem aí com tranquilidade, pode ficar aí quanto tempo você quiser. A minha viagem durou quase 4 meses. Então, eu até poderia durar mais tempo, até poderia ficar mais tempo viajando, mas o dinheiro não tava assim, né, sobrando. Então eu adaptei essa volta ao mundo às minhas possibilidades financeiras e fiquei 4 meses viajando. Cada aliança aérea tem uma regulamentação sobre o número de destinos que você vai voar e também a distância em quilômetros, né? Então eu não vou falar especificamente de cada uma porque essas regras eu acho que mudam com muita frequência. Então você vai ter que entrar no site da aliança aérea para ver ali as regras de cada uma. Mas eu posso dizer no meu caso, como eu fiz. Eu comprei 13 trechos aéreos e 1 trecho terrestre. O que isso significa? Significa que você pode voar de uma cidade para outra. Então foi minha viagem daqui para a África, da África para a Ásia. Então você pode, da cidade que você para, você também pode pegar dela para o próximo voo. Ou se você quiser, você pode fazer um trecho terrestre e aí pegar um voo de uma cidade diferente. Espera aí que eu vou explicar porque eu sei que ficou confuso. Na minha
minha viagem especificamente, eu saí do Brasil, fui para a África do Sul. Na África do Sul, eu ia fazer uma viagem por todos os outros países ali próximos, que no caso era Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Então, a partir daí, depois de todos esses trechos aí que eu viajei, eu poderia voltar para a África do Sul por conta própria e de lá viajar para a Ásia, ou eu poderia programar essa rota como sendo uma rota terrestre e partir de um novo destino. No meu caso, então, eu fiz isso como sendo uma volta terrestre, e aí eu peguei pela Aliança Aérea uma passagem que era Zâmbia, África do Sul. Depois da África do Sul, eu fui para Singapura e Tailândia. Lá na Tailândia, aconteceu também de eu fazer rotas terrestres, que aí no caso eu fui para Laos, Vietnã, Camboja, depois eu fui para Mianmar. Só que nesse caso, eu resolvi voltar para Tailândia e a partir daí seguir destino, que aí o meu outro destino seria Hong Kong. Então, é interessante você perceber aí nessa viagem de volta ao mundo, nessa passagem aérea, que você pode fazer trechos por conta própria e pegar o avião de países, de cidades diferentes. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Você, por acaso, pode comprar uma passagem Brasil-Portugal. Lá em Portugal, você pode, por conta própria, viajar para Espanha, França, Suíça, Croácia. Lá da Croácia, você pega um voo para continuar a sua viagem. Então, isso é possível de ser feito e isso é ótimo na hora do planejamento da sua viagem. Você não precisa ficar tão preso à passagem aérea em si, você pode dar uma remanejada aí nesses destinos terrestres. Uma característica muito boa sobre essa passagem de volta ao mundo é que você pode, de graça e inúmeras vezes, mudar a data do voo e o horário do voo. Então, sempre que você quiser fazer a alteração de data e de horário, você pode fazer de graça. Na minha viagem, por várias e várias vezes, eu fiz essas alterações. Por quê? Porque eu chegava num destino, achava legal, falava assim, vou estender meu tempo aqui. Ou eu chegava num destino e falava assim, não, aqui tá muito chato, vou viajar mais rápido. Então, por exemplo, essa viagem aí da África, que eu saí, África do Sul, Namíbia, Botsuana, cheguei na Zâmbia. Para voltar para a África do Sul, eu adiantei meu voo, porque eu ia ficar mais 3, 4 dias na Zâmbia e no Zimbábue, mas eu resolvi adiantar meu voo. Se você quer saber por que eu adiantei meu voo, tem exatamente lá no meu vídeo de Volta ao Mundo o relato da África. Eu vou deixar aqui nos cards, que lá eu explico direitinho por que eu não fiquei tanto tempo extra na Zâmbia e no Zimbábue. E aí também aconteceu o contrário. Quando eu cheguei na Tailândia, como eu ia fazer todos esses outros percursos ali nos países vizinhos, acontece que eu quis estender o meu tempo da Tailândia. Então, por umas 3 ou 4 vezes, eu fui estendendo a minha permanência da Tailândia, e isso, obviamente, eu fui cortando de outros destinos. Que no caso, eu ia ficar dos Estados Unidos uns dias, mas cortei tudo e só fiquei lá fazendo escalas, não quis ficar para conhecer as cidades. É importante falar o seguinte, as datas e os horários você pode mudar de graça quantas vezes quiser. Porém, o itinerário, se você for mudar a rota do seu voo, aí sim você tem que pagar e não vai ser barato, vai ser caro aí. Então vamos supor, eu tô indo pra Tailândia, minha passagem é pra Tailândia. Chego da Tailândia, vejo assim, não quero ficar aqui não, eu quero ir pra China. Se você quiser acrescentar essa passagem aí no seu roteiro, se você quiser mudar alguma coisa, aí você vai ter que pagar sim, tá? Mas data e horário de voo é de graça quantas vezes você quiser. E para quem que é interessante esse tipo de passagem aérea? Isso é interessante para você que já sabe exatamente quais lugares você quer viajar, se você sabe planejar, se você gosta desse planejamento, dessa organização, e se você quer ter uma segurança. Porque se tudo der errado, é só você mudar todas as datas de voo e aí você volta pro Brasil rapidamente. Então, esse tipo de viagem é para você que gosta das coisas mais certinhas, mais organizadas. Você tá aí com um pouco de receio de viajar sem ter os destinos certos, sem ter as passagens compradas. Então, esse tipo de viagem é para você. No meu caso, por que funcionou? Porque eu queria muito ir para África, ir para pro Vietnã e ir para Coreia do Sul. Esses 3 pontos era assim, é must go, é o que eu realmente quero
fazer. Então, pra mim, eu já comprei essa passagem porque eu sabia que isso ia completamente atingir os meus objetivos. Porém, se você gosta de viajar de um jeito mais relax, mudando de roteiro, mudando assim os ares, talvez essa passagem não seja tão interessante para você. E agora vamos falar de valores. Na época que eu viajei foi um pouco mais de 4 mil dólares que eu paguei nessa passagem, o que dá em torno de 13 mil reais na época. Na época eu tinha pagado 3,20, 3 alguma coisa no dólar, com o IOF do cartão de crédito. Então, não é uma passagem barata, é uma passagem cara, porém tem uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço é o que você está gastando, que no caso são esses 13 mil reais. Valor é o que você está ganhando com essa passagem. No meu caso, eu ganhei uma experiência incrível, eu conheci países indescritíveis. Eu fui para lugares que eu queria muito conhecer, eu tive experiências super valiosas. Ou seja, valeu a pena? Valeu cada centavo ter gasto com essa passagem. Eu acho que valeu muito. Então é importante você parar para pensar nisso também. O que você vai ganhar com essa passagem? O que você vai ganhar com essa sua viagem? Porque se você só ver o preço, realmente 13 mil reais, 14 mil, 15 mil, a gente não é fácil ter esse dinheiro no Brasil. Realmente é complicado, é caro. Mas você gastando esse dinheiro, o que você vai pegar de retorno? Vai valer a pena? Se valer a pena, cara, se joga. É a melhor coisa que tem. Eu amei muito a minha viagem, até porque, né, depois dessa viagem eu criei um canal do YouTube para falar sobre isso. Mas eu acho, sim, que compensa muito. Agora eu vou mencionar quais foram os trechos que eu fiz para vocês verem que realmente foram muitas passagens aéreas, foram muitos embarques e desembarques dessa minha viagem de volta ao mundo. No caso, então, eu saí do Brasil, fui para a África do Sul. Na África do Sul eu fiz esse trecho terrestre aí que eu falei para vocês até a Zâmbia. Na hora que eu cheguei na Zâmbia, eu peguei um voo de volta para a África do Sul. África do Sul fui para Singapura, Singapura fui para Tailândia. Na Tailândia eu fiz esses trechos por conta própria que eu quis. E aí eu peguei Tailândia, Hong Kong. De Hong Kong eu fui para Coreia do Sul. Da Coreia do Sul eu fui para Los Angeles, nos Estados Unidos, fazer escala. Houston, nos Estados Unidos, fazer escala. E depois eu fui para Belize. De Belize, que já foi meu último destino físico, né, da viagem, eu fui para El Salvador fazer escala. Fui para Lima fazer escala e voltei para o Brasil, né, porque aí fechou o pacote completo da volta ao mundo. Ou seja, foram 12 trechos aéreos e um trecho terrestre. Eu acho que eu falei isso errado no começo do vídeo, então você me desculpa. Mas foram 12 aéreos e um terrestre. Agora pensa comigo, imagina você comprar 12 trechos aéreos. Isso significa que são 6 passagens de ida e volta. Então, cada passagem de ida e volta, dependendo aí pra onde você for, mas eu vou colocar aí pelo menos uns 2 mil reais ida e volta, né? Cara, 2 mil reais vezes 6 é 12 mil reais. Quanto que eu gastei? 14. Então, aqui também tem a prova de que não é tão caro assim, mas é mais importante você pensar a respeito de valor e não necessariamente de preço. Se por acaso você já fez essa viagem de volta ao mundo, se você tem vontade, se você assim nunca escutou falar, essa foi a primeira vez, por favor, deixa aqui nos comentários a sua experiência, vou trocar aí uma ideia. É bem legal essa troca de ideias, essa interação que tem aqui no YouTube. Então deixa aqui embaixo contando a experiência sua. Você foi, você não foi, quer ir, pra onde você iria? Ah, essa daí é legal. Se você fosse fazer essa passagem de volta ao mundo, quais eram os países must go que você ia colocar aí na sua rota? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado e, como eu falei, assista aos outros vídeos que lá vai ter mais conteúdo específico sobre volta ao mundo e a minha viagem, o meu roteiro e tudo relacionado. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau! Ah, se inscreve no canal se você não tá inscrito, tá? É importante pra mim você se inscrever no canal. Eu vou ficar bem feliz. Beijo!